gente! Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Dirce, idade 45 anos, dona de casa. Um casal evangélico perfeito, mais de 20 anos juntos, sendo exemplo para muitos na internet, na comunidade, em todos os lugares. De repente, o meu marido chega do nada para mim e fala que quer separar. A gente viajou praticamente o mundo todo junto. A gente criou memórias para nós, para os outros. E adivinhe qual era o motivo da separação? Uma garotinha de 20 anos. Bastou ele chegar do nada em mim e pedir o divórcio. Eu acho que era muito pouco. A humilhação tinha que ser maior. A ponto dele chegar com essa garota até mim, na nossa casa, e apresentar e pedir que eu me retirasse do imóvel. Eu não sei como é que ele pensou que em algum momento eu poderia aceitar isso. Óbvio que eu não me retirei. Eu sei dos meus direitos. Mas a partir daí eu comecei a ficar mais esperta. Então eu comecei a pegar mais o celular dele. Na parte do WhatsApp tem um lugar que você consegue encaminhar as conversas de lá para o seu e-mail. Eu pesquisei isso no YouTube e então eu fiz para que eu tivesse as provas de que ele estava com essa garota há muito tempo. E comprovando essa traição, ele não ia conseguir me deixar sem os bens, que era o que parecia que ele queria fazer. Óbvio que o burburinho começou tanto na igreja como na internet. As coisas começaram a chegar até mim e eu comecei a ficar com muita vergonha. Eu queria sumir, queria entrar no avião e desaparecer. E ele começou a postar coisas com essa garota, mesmo antes do divórcio. Parece loucura, mas ele fez. Ele fez fechando para um grupo seleto de pessoas, lógico que não público, mas óbvio que essas pessoas printaram e espalharam e começou uma loucura toda. E, sabe, eu queria fazer igual, sabe? Eu queria devolver na mesma moeda. Só que quem no meu meio ia querer se aproximar de mim, sabendo que eu ainda era casada e sabendo da nossa história, eu entendi que tinha que ser uma pessoa desconhecida e até talvez de longe, sei lá. Comecei no meu Facebook a adicionar e deixar de adicionar um monte de homem. E os primeiros caras foram ridículos, porque primeiro que eu nem sabia a língua daqueles homens, que era umas coisas indiana, não sei o quê, e eles só queriam saber da parte carnal, sabe? Já dava oi com aquela... Já dava oi com o instrumento na cara, e eu falando, gente, que absurdo, porque eu não ia deixar de ser uma pessoa evangélica comigo, a coisa tinha que ser conversa séria e para casar, sabe? Ele tava num namorico lá, que pra mim nunca existiu isso dentro da religião, mas não, comigo a coisa tinha que ser séria, e eu tava na esperança de achar isso na internet, pra vocês entenderem o desequilíbrio que eu tava. Não queria nem dar tempo de sarar nada, de curar, enfim. O primeiro que não falou nada sobre as partes das safadezas e já chegou, na verdade, falando sobre religião. Ele também era cristão. Foi um nigeriano. E pasmem, o cara era bonito. A foto dele, ele parecia o Ed Murphy. E a conversa dele era sobre um pastor muito importante que tinha lá na Nigéria, o Joshua. E esse Joshua, ele era conhecido mundialmente, principalmente pelos britânicos. Mais de 50 mil estrangeiros davam um jeito de ir até a igreja dele na Nigéria, porque na verdade a gente começou a conversar sobre isso, ele começou a me mostrar os vídeos. E tinha vídeo desse pastor curando assim na hora, curando homens que até tinham problemas lá no membro, essas coisas, essas doenças transmissíveis. Tinha mulheres com dificuldade na hora do parto e quando ele chegava perto, o neném nascia. Uma coisa assim dele orar e pum, levantar o braço e pum. E esses vídeos, eles estavam sendo distribuídos na internet. Ele tinha uma grande comunidade lá na Inglaterra que doava
né, para os feitos dele. Então, muitas pessoas às vezes conseguiam até a passagem sem ter que pagar nada para ir para lá. E não era uma igreja nigeriana, não. Ele fez que aquilo virasse mundialmente. Então, a maioria falava inglês, as siglas eram em inglês. Ele curava desde uma dor de cabeça até aquele vírus que é mais perigoso que a pessoa morre, né? Dentro dessa conversa, ele me perguntou por que eu adicionei ele, o que eu queria, e eu falei que eu tava procurando um parceiro, mas que era pra casar, coisa séria, e ele falou que poderia casar comigo. Tô falando aqui de um negão do braço de tronco de tora, das pernas de tora, entendeu? E que ele ainda parecia mesmo um ator hollywoodiano, o Ed Murphy. Aquela parte engraçada do Ed Murphy, que ele também levava um charme, assim, não sei, porque eu sempre ri muito dos filmes do Ed Murphy, mas eu sempre achava ele muito charmoso. Ele era escarrado e cuspido, até nas ações e nos jeitos. E ele ainda, né, na foto, ele tava de terno, sabe? E eu fui até um pouco preconceituosa de perguntar pra ele, nossa, mas esse terno parece um terno de marca, você parece um homem muito bem apessoado na foto, né, na Nigéria. E ele falou, não, a Nigéria não tem só o lado pobre, né, tem um lado rico também. E ele se conectava com esse lado rico quando ele estava nos cultos com esse pastor, que disse que ajudava muitas pessoas lá na Nigéria. A nossa primeira chamada de vídeo foi muito engraçada, porque ele sempre fazia à noite e no escuro. E óbvio, ele era preto, então eu só via o branco do zoião e o branco do sorriso. Ele nunca me falou nada de safadeza, tá? Até, na verdade, a gente confirmar que a gente realmente ia se casar. Por que demorou um pouco? Porque, assim, eu não entendia que ele não poderia vir pro Brasil para casar comigo. Ele precisava de um visto para entrar no Brasil. E esse visto só seria dado para ele ou através de muito dinheiro, que não ia rolar, ou eu indo lá para Nigéria, casando com ele, fazendo a documentação e ele voltando comigo. Então, quando a gente realmente bateu o martelo que isso ia acontecer, acho que faltando umas semanas, porque eu já tinha comprado a passagem e tudo, começaram as chamadas que eu diria que mais quentes, porque ele já me considerava esposa, já tava tudo certo, só faltava assinar o papel. Então a gente já começou a destrambelhar no vídeo. Aí sim, nessa última semana começou a subir no vídeo o toque do birimbau. E por que eu falo que é o toque do birimbau? Porque realmente tinha umas nuances de um tamanho que eu me senti contemplada, entendeu? Eu falei, nossa senhora, mas eu tirei realmente a sorte, porque aquilo ali era um instrumento grande para se tocar. Aí todo dia se via eu via o birimbau tocar. E ali o vício veio, né? Que até se eu precisasse aprender capoeira só para ver o birimbau tocar, eu ia aprender. Porque a vara do birimbau, ela não era só fina. Ela dava 3 grossuras de caule de árvore, 3 grossuras de tronco de árvore junta. Então era um birimbau raro. Eu não faria isso nos dias de hoje, mas na chamada de vídeo aconteceu. Era muito engraçado, porque parecia mesmo que a gente estava ali tendo algum tipo de relação, entendeu? Porque ele ficava de lá. Dente, que dente, que dente, que dente, que dente. E eu daqui, ai meu Deus, ai vai, ai não sei o que, como se eu estivesse sentindo alguma coisa, sabe? E ele, agora eu vou indo, agora eu tô tocando o birimbau, agora o birimbau vai entrar. E eu, ai, eu tô sentindo, venha mais, toca mais pra mim, por favor. Era desse jeito, gente. Como que eu sentia daqui, o que ele tava fazendo de lá, não sei. Mas a química era, eu fiquei pensando ao vivo como é que seria, não vi a hora de logo chegar perto dele. E assim, gente, que máscara que foi, porque eu até esqueci do divórcio, do que estava acontecendo e tudo, que eu tinha que dar uma atenção, não tava dando atenção, era nada. Pelo contrário, é aí que vem a questão. Eu tinha que comprar passagem. Ele me avisou que ele era pedreiro, então eu sabia que ele não tinha lá aquela condição financeira, mas trabalhava. Então o que eu fiz? Eu sabia que eu ia ter que ajudar com questão de documento, e gente, tinha que ter tradução. Eu pesquisei, eu teria que comprovar várias coisas para ele conseguir vir, comprovar renda, não sei o que, não sei o que. Eu não tinha esse dinheiro. O que eu fiz?
sem pensar, porque assim, eu comuniquei ao meu marido de todas as mensagens que ele tinha lá com a bonitinha, então ele tava na palma da minha mão, porque se eu jogasse aquilo, eu ia tirar até as calças dele. Óbvio que como isso ia demorar, eu não teria esse tempo, porque eu já queria logo encontrar o dono do berimbau. Eu fiz uma loucura. Eu comecei a vender os bens que eu tinha. Então, as coisas da casa, entre eu e meu marido, que teria que dividir, sim, eu vendi. E eu vendi carro, eu vendi várias coisas que eu tinha lá, que era do meu casamento. Não rachei nada com meu marido. Peguei, falei, depois eu vou pra outra região, sei lá, depois que eu faço. Eu tava com a cabeça sem pensar. Eu sabia que eu tava dominando, controlando meu marido por causa da questão dele ter lá amante, que ele fez totalmente errado, até de postar na internet. Vendi tudo, peguei esse dinheiro, coloquei no banco, uma parte eu levei e foi assim que eu fui pra lá. E veio, me abraçou, tal, né? Gente, o homem era bonito. O homem era grande, o homem era bonito. Só que já saindo de lá, já deu um auê. Por quê? Ele morava muito longe, ele não morava no centro. E aí, ele falou se tinha como eu pagar o transporte, porque a carteira dele, ele disse que tava muito ansioso. E aí, acabou esquecendo e tal. E aí, eu fui pagar, né, tipo, de um táxi pra levar até a casa dele. E, gente, ficou muito caro. E ele nem se preocupou, porque assim, eu acho que o cara cobrou mais porque eu era branca e porque ele viu que eu era turista. Ele nem se preocupou de, tipo, confrontar o cara, sabe, pra ficar mais barato. Ali, como eu sou um pouco pão dura, ali eu já fiquei meio assim. Mas fomos. Fomos do asfalto, mais ou menos, pra zero asfalto, barro, sei lá o que era aquilo no chão. E ali eu fui vendo, né, que ele não morava numa comunidade, ele morava num buraco mesmo, da craqueira. Pra vocês terem noção, era uma casa, se é que a gente pode chamar isso de casa, era uma casa grudada na outra, mas a parede era tipo madeirite, era uma madeira fraca, que parecia que se batesse o vento, aquilo ali derrubava igual o efeito dominó, uma atrás da outra. Eu olhando aquilo, eu falei, Jesus, quando eu entrei na casa, não tinha, gente, não tinha nada na casa, a casa tinha um colchão no chão, não tinha nada, as roupas dele ficavam, as roupas, 5 mudas de roupa, empilhada assim, dobrada, em cima daquele colchão que tava na cama. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, eu vou ter que ter uma paciência do caramba, mas assim, eu sabia que eu tava indo lá só pra casar, pra ele voltar comigo. Eu já tinha passagem de ida e volta, só faltava comprar a passagem dele. Então assim, eu só tinha que suportar aquilo, sei lá, por alguns dias. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E aí veio a primeira surpresa, que foram 4 crianças. Não tinha me contado que ele já tinha se relacionado com uma moça, que ele batia o pé que não era casado, tanto que eu fui lá pra casar com ele. Essa moça morava ali perto. E assim que ela ficou sabendo que eu ia pra lá, né, ela sabia que ele ia casar e tal, que ele ia vir pro Brasil, ela enfiou já essas 4 crianças lá pra, né, me assustar, achando que eu ia desistir, sei lá o que ela pensou. Eu, como nunca tive filho, me apeguei e até pensei em trazer as crianças comigo depois, se eu tivesse alguma condição. Então, eu fui, dei comida, comprei comida pra ele, comprei comida pras crianças, uma coisa sempre pronta, porque não tinha nada pra se fazer comida lá e nem pra guardar comida lá. Nisso ele começou a me pedir dinheiro porque falou que era pedreiro, mas ali não tinha onde ele trabalhar como pedreiro, porque nem tinha casa para construir. E aí eu entendi que ele tinha que ir para outras regiões, 1 hora, 2 horas dali, para trabalhar como pedreiro. Só que ele não tinha dinheiro para o transporte. Aí parece que tinha uma motoca velha lá que podia ajudar. Ajudei ele a comprar essa motoca velha para que ele conseguisse um dinheirinho enquanto eu estivesse lá, porque ele não queria ir zerado pro Brasil, como se o dinheiro de lá valesse alguma coisa no Brasil, enfim. Homem machista, bateu o pé, eu ajudei ele para ele começar a ir para essas regiões para trabalhar como pedreiro. Antes, como ele fazia, não sei, acho que pegava carona, sei lá como que era. O coito foi ali mesmo, com as crianças dormindo, acordada. Eu não pensei nisso, na verdade eu tava com muita vontade, eu tava totalmente desequilibrada. E a gente começou a fazer tudo ali mesmo. Eu lembro que passou 1 dia ou 2, essa mulher apareceu falando uma coisa que eu não sabia o que ela tava falando. Parecia muito novinha mesmo. E ela pegou as roupas dele que tava lá e começou a atacar. Na frente da casa tinha tipo poça, um negócio lá que ficava cheio de água.
tacou tudo lá, rasgou, fez o maior auê, estapeou ele, fui entrar no meio, levei uns estapeados também, nada demais, né? Deu uma briga do caramba, mas depois ela foi embora. E aí ele falou que ela tava assim porque sabia que ela ia ficar lá sozinha, mas que ele não tinha realmente mais nada com ela. Isso, gente, eu acho que já foi passando uma semana, 2 semanas, eu falei, então, daqui a pouco eu volto, a gente não casou, como é que vai ser a situação? A gente não vai casar? Ah, é, a gente tem que casar. Eu falei, poxa, porque assim, gente, documentação tinha que se traduzir, tinha que se ir até o centro para fazer, ele não morava no centro, então só o transporte também já era um dinheiro, e ficava num vai e volta, porque às vezes tinha uma coisa errada, precisava de outra coisa, porque eu tinha que comprovar tudo que eu tinha no Brasil, porque eu tinha que mostrar que eu ia conseguir manter ele lá no Brasil, porque eu tinha que fazer uma carta me responsabilizando, várias coisas antes de casar. E aí, gente, o que que aconteceu? Nessa coisa aí, parecia que ele não podia sair da Nigéria por uma questão que tinha acontecido que eu também só fiquei sabendo lá. Parece que uma das vizinhas, ele se encantou, assim disse ele se encantou por uma das vizinhas e investiu e eles começaram a namorar. Nessa que eles começaram a namorar, depois ela ficou sabendo que ele tava com outra menina, e essa menina que ele tava namorando, ela tinha menos de 18 anos. Entendeu que ele tava com outra menina também, porque parece que era um cara muito disputado ali na região. Ela pegou e deu queixa de que ele tinha ela, que não aconteceu. Ele jura de pé junto que não aconteceu. Nisso, ele acabou ficando com uma queixa lá na polícia e que ele precisava desfazer essa queixa, pagar lá o que tinha que pagar. Parece que ele chegou a ficar um tempo até preso e aí precisava resolver isso que ele tinha lá para conseguir depois casar, para depois conseguir o documento para ele vir pro Brasil. Ele não me contou isso, gente. Mas eu fui lá, conversei com o advogado, fiz tudo, paguei o que tinha que pagar. Então, assim, meu dinheiro ele foi voando com comida, foi voando com transporte, com documentação, com coisa que ele tinha que para ser liberado para ir pro Brasil. Quando eu fui vendo, gente, já não tinha mais praticamente nada de dinheiro, já tinha uma quantidade que era só pro casamento, porque eu queria pelo menos um vestido. Eu consegui resolver isso em tempo recorde para a gente casar. Foi para marcar a data do casamento. A mãe dele, que eu ainda não tinha conhecido porque morava numa outra região mais distante, mandou uma mensagem para ele falando que estava doente, precisava de ajuda. E aí ele disse que não poderia deixar a mãe dele daquele jeito, eu não ia conseguir casar feliz sabendo que a mãe dele estava daquele jeito, eu tive que desmarcar o casamento, eu tive que remarcar a minha passagem, aí já foi mais dinheiro. E ainda mandar dinheiro para ajudar para a mãe, que ele não quis que eu fosse junto, porque ele falou, vou até lá cuidar da minha mãe, e você fica aqui. Então, assim, eu comecei a entrar em desespero, porque ele foi pra essa região pra ajudar a mãe dele, que a mãe tava muito doente, não sei o que, não sei o que. Eu já não aguentava mais ficar naquele muquifo e tal. Falei, não, eu vou alugar um hotel, alguma coisa, então, no centro, porque não dá mais pra eu ficar aqui. Então, aí eu já fui pro centro. Eu não ia conseguir ficar lá sozinha, eu não conseguia falar com aquele povo. Tinha uma galera que falava inglês, mas aí, enfim. Falei, não, é melhor eu ir pro centro, então, porque já tava virando doideira isso daqui, né? E aí fui e tal. E aí eu acho que ele ficou mais ou menos 1 ou 2 semanas incomunicável. Só eu mandei um dinheiro. Depois, quando acabou o dinheiro, aí ele mandou mensagem de novo que precisava de mais, apareceu, né? E eu já tava com medo de que fosse golpe, alguma coisa. Porque assim, tudo, eu saía pra respirar, tinha que se dar algum dinheiro pra alguma coisa. Nisso, assim, eu fui fazendo transferência, fui usando o dinheiro que tava lá, eu fui acabando todo o meu dinheiro, fui zerando. Nesse tempo que eu fiquei lá no Muquifo, gente, o banho era de balde. E era o balde que era parecido com o recipiente que se usava pra fazer uma comida, uns remexidos lá que eles faziam no meio da rua. Olha, era uma loucura. Começaram a aparecer tantos obstáculos para a gente conseguir casar, que quando eu vi, eu já não tinha mais dinheiro para ficar no hotel que era lá no centro, aonde eu conseguia resolver as coisas para casar logo, senão daqui a pouco eu ia voltar e não ia ter conseguido fazer nada. Então, teve uma hora que eu tive que pedir ajuda para voltar para aquela casinha paupérrima dele e esperar ele lá para depois se casar, porque não tinha mais condições. Então, mandando mensagem para ele, ele conseguiu lá um amigo que ia me levar num carro velho de novo para aquela casinha paupérrima para esperar ele,
porque da mãe dele, que já tinha melhorado, ele ainda ia fazer uns bicos que, tipo, ele não podia deixar de fazer, porque já tava acordado, porque ia dar um bom dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E de lá, ele iria me encontrar para o casório. E já se tava num desespero de que não ia dar tempo, não sei o que, não sei o que eu falei, olha, mas e sua roupa? Porque assim, eu queria pelo menos um vestidinho branco, não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele me colocou em contato com uma irmã dele que me ajudou com essa parte de roupa e tal. E disse que ele iria de lá resolver também a situação. Então, transferiu o dinheiro para ele, ele via lá um terno perto da região que ele tava, já ia se arrumar direitinho e a gente ia se encontrar para resolver isso, para depois ver as passagens, porque eu ainda tinha um dinheiro guardado no Brasil para as passagens dele, porque a passagem lá para ele ir para o Brasil ficava mais cara do que eu comprar no Brasil. Mas eu não comprei no Brasil porque eu não sabia se ia dar tudo certo, a data e tal. Então eu só tinha a minha passagem de volta remarcada. A dele ainda não tinha que ver isso também. E o dinheiro tava assim, eu acho que mais do que contado. Eis que chegou o dia tão feliz e tão esperado. Eu fui com um amigo dele lá pro cartório, onde que tinha que assinar tudo. Fiquei esperando ele por lá. Ele me mandou mensagem e tal. E fiquei, acho que tinha sido marcado para umas 2 horas. Eu cheguei lá meio-dia para não dar nenhum problema. Então foi 1 hora, 2 horas. E ele não chegou. Ele não chegou no horário marcado. Eu pensei, bom, ele deve estar atrasado, até porque a mensagem só ia um pauzinho. Falei, bom, aconteceu alguma coisa. Eu comecei a ficar preocupada com ele. Eu sei que eu fiquei no cartório com esse amigo dele até a hora de fechar. E ele não apareceu para casar. Voltando com um amigo dele, a única coisa que eu tinha para fazer e que ele não cobrava mais, né? Porque eu não tinha nem mais como pagar, foi voltar pro moquifo da casa dele. E o amigo dele também disse que não estava tendo contato com ele, não sabia o que estava acontecendo. Quando foi à noite, ele me mandou mensagem falando que ele ficou muito nervoso, que ele estava com medo de casar, que ele não sabia mais o que queria, que a gente precisava sentar e conversar, que talvez não fosse certo ele ir pro Brasil, que ele estava com medo de não conseguir trabalho no Brasil e de ser usado lá e de ser humilhado, que estava com muita coisa na cabeça, que tinha ficado um pouco desequilibrado depois que a mãe tinha ficado doente, que não sabia se queria ficar longe da mãe. Eu fiquei assim, o dinheiro que eu gastei de documentação e tudo, como assim que ele ainda não queria casar? E aí sim, eu virei uma louca, comecei a falar um monte. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas a gente conversava em inglês e esse amigo dele também falava inglês. Aliás, tinha muitas pessoas que falavam inglês lá. Eu falei pra ele que não era justo o que ele tava fazendo comigo. Todo o investimento que eu tinha colocado naquilo. E aí eu lembro que ele falou que precisava pensar e ele ficou um dia inteiro sem se comunicar comigo. E eu naquele lugar que eu não sabia, não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Aquelas crianças gritando, porque elas voltaram esse dia pra casa dele. Assim que eu voltei, que não tinha acontecido o casamento, as crianças estavam lá. A mulher simplesmente largou as crianças lá. Tipo assim, né? Não sei, acho que ela ficou feliz, ficou sabendo do que aconteceu. E eu não sei como que ela soltava os filhos dela lá, sabendo que não tinha ninguém pra cuidar, que só eu estava lá. Bom, eu sei que eu falei com ele da situação que estava acontecendo e depois de um dia ele fez uma chamada de vídeo comigo, pedindo desculpa, falando que ele era muito imaturo, que é óbvio que ele ia casar comigo, que era para eu marcar de novo, que ele estava lá trabalhando, e que se ele viesse para cá, ele ia gastar mais dinheiro para ir até o centro, e de lá ele já tinha carona para ir para o centro, para o lugar da onde se assinava todos os documentos. Então, que eu aguentasse mais um pouco ali, porque a gente ia se encontrar novamente no cartório. Eu perguntei, é sério, dessa vez você não vai desmarcar? Não, não vou, tá tudo bem, me desculpa, você confiou em mim até agora, enfim. Falou o que tinha que falar, eu remarquei. Graças a Deus já tinha pra, tipo, o outro dia eu consegui, parece que um horário que eles colocam entre um horário e o outro, quando alguém cancela, alguma coisa assim. E aí a gente foi. A gente foi, não. E aí eu me arrumei de novo
para casar. Chegando lá para casar, ele estava atrasado. Você já deu seu like? Dá o seu like aqui no vídeo, porque os últimos 2 vídeos que eu estou pedindo likes viralizaram. E os likes, quanto mais rápido eles chegam, mais rápido o vídeo é distribuído. Então, por favor, mesmo antes de assistir, já deixa o seu like aqui pra mim, de novo. E só que dessa vez, a foto dele da onde a gente conversava no celular sumiu. E a mensagem também não chegava. E ele não foi. E mais uma vez eu fiquei na mão do amigo dele. Só que agora ele tinha desaparecido do celular. E o que eu pensava era... pra onde que eu vou? Porque assim, o meu celular tava já ficando sem bateria. Eu não tinha levado o carregador. A única coisa que eu podia fazer era voltar pra casa dele pra ver o que ia acontecer. E aí o amigo dele falou, não, calma, fica tranquila, agora deve ter dado alguma coisa grave mesmo, porque meu amigo tem palavra e tal, e eu vou te levar de volta. Só que no caminho eu já percebi que ele tava fazendo um caminho totalmente diferente da outra vez. Mas eu também tava confusa, porque assim, eu só tinha visto umas 2 ou 3 vezes esse caminho. Então eu ficava confusa se eu tava indo pro mesmo lugar, se eu não tava indo pro mesmo lugar. Até que quando ele chegou, eu percebi que a gente não estava no mesmo lugar. A gente estava numa casa que tinha mais 2 homens. E ele simplesmente falou pra eu entrar. E ali eu já fiquei com medo porque eu não sabia o que ia acontecer. Tá assistindo o vídeo e apareceu o Hypar? Clica aí, é gratuito e você ajuda a distribuir esse vídeo para um número maior de pessoas. Entrando na casa, eles já explicaram que o Hugo não existia mais, que ele não queria nada comigo, que eu estava em um tipo de golpe, onde ele conseguiu o máximo de dinheiro que ele queria de mim, e que eu tinha 2 opções. Ou eu dava uma quantia tal de dinheiro para eles, ou então eu não ia conseguir sair dali. E que eles não podiam me ajudar a sair dali de jeito nenhum. Que eu teria que me virar com uma quantia de dinheiro para que eles me ajudassem a chegar até o aeroporto e ir embora, porque era isso, não tinha mais o que fazer ali. Nisso eu comecei a gelar, comecei a tremer, eram uns homenzarrão, falavam sério, grosso e tinham um tom muito forte de ameaça. E eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais o que fazer, só que eu não tinha mais o celular. E eu comecei a pedir, olha, pelo amor de Deus, eu só preciso de internet, de um celular, para entrar em contato no Brasil, para eu conseguir ver como que eu chego de novo no aeroporto. Ou então vocês me levam até o aeroporto e lá eu pago um dinheiro para vocês. E aí eles começaram a exigir uma quantia de dinheiro que eu não teria como, da onde eu tirar. Mesmo que eu pedisse, tentasse com alguém do Brasil, eu precisava de internet para falar. E eles não queriam me dar essa internet para eu então fazer o contato para pelo menos, sei lá, ter um pouco da quantia do que eles queriam. Foi aí que, à noite, eu já, assim, eu não sabia o que fazer, porque eles ficavam olhando pra mim, eu sentava e ficava pedindo dinheiro, depois voltava, mas assim, num tom sempre calmo, sabe? Aí, nessa noite, um amigo dele virou e falou... Ai, foi horrível. Ele falou que ele sempre foi apaixonado por mim, que ele casaria comigo, diferente do amigo dele. E eu entendi que ali, na verdade, não era verdade, né? Ele... sei lá, o que ele tinha na cabeça, aí eu falei, bom, é melhor eu acompanhar o que ele tá falando, porque senão eu não sei o que vai ser de mim aqui. E nisso ele foi falando que queria se envolver comigo. E eu aceitei. Desesperada de que talvez isso resolvesse tudo. E foi aí que ele teve essa vontade, o outro cara que tava na casa também, e o outro cara também. E depois de eles saciarem a vontade deles, é que eles resolveram me entregar a internet para que eu conseguisse pegar um dinheiro no Brasil, para eu voltar para o aeroporto e para eu voltar para o Brasil. Eu só precisava sair dali e conseguir chegar no aeroporto. E o custo disso foi alto. Piorou
quando eu entendi que esse pastor, esse Joshua, ele na verdade ele estava envolvido em questões cruéis. Na verdade, esse Joshua, ele construiu uma seita. Então ele usava tanto mulheres nigerianas como estrangeiras, ele abusou dessas mulheres e ele arrecadava dinheiro por esses seguidores que ele tinha internacionalmente, e dessa forma ele conseguiu ter muito dinheiro com as doações internacionais. E nesses prédios, nesses lugares onde eles recebiam os estrangeiros e tal, ele selecionava as mulheres para uso próprio. Então ele começou a exigir que fossem captadas virgens. Ele engravidava essas mulheres e depois ele mesmo, com um grupo de homens, que se dizia alguns médicos, tiravam essa criança. Tem depoimentos de mulheres que chegaram a fazer de 3 até 5 abortos. Algumas contaram como que era, você bebia lá um líquido e a partir desse líquido você começava a se sentir mal, a se sentir dor. E dentro desse departamento clínico, eles chegavam a enfiar algumas coisas em você de metal para tirar essa criança. Só que eles não tinham nenhum preparo e não se tirava muitas vezes só a criança, às vezes o útero, às vezes outras coisas. Exigia que todos chamassem ele de Daddy, papai. Esse cara faleceu em 2021, ele era um pregador totalmente carismático, conhecido mundialmente. Só que um grupo de homens lá na Nigéria que ajudava ele a fazer isso, nem todos foram presos. E o Ogu, e o que eu me relacionei, tinha uma admiração por ele, né? E era esse o cara que o nigeriano que eu me envolvi tinha uma admiração. Eu não sabia dessa parte desse histórico, até porque isso foi divulgado agora em 2024. Ainda tudo isso na Nigéria é crime, mas por muitos anos foi colocado debaixo do tapete. Assim como a questão de... Assim, eu não me apaixonei pelo amigo do Hugo em um dia. Eu simplesmente fiz o que ele queria porque era a única forma de eu sair, sei lá, do meio do nada, para onde que eu ia correr, com quem que eu ia falar, para chegar até o aeroporto. Eu não tenho o endereço do Uga, eu não tenho o nome desses caras, eu só tenho a visão do rosto deles na minha mente. Ele agiu essa noite como se nada tivesse sido forçado, como se a gente realmente estivesse tendo um lance, como se eu estivesse pagando voltar para o Brasil com o meu corpo. Na hora, na carência e na loucura, eu achei mesmo que eu tava ali num lance. E eu não assimilei que se eu não aceitasse fazer esse lance com ele, eu jamais chegaria até o aeroporto. Só chegando no aeroporto que eu fui dar conta de que eu fui usada, porque eu aceitei me ter um lance com mais de um cara e como se fosse tudo bem e de uma noite para outra. E eu jamais aceitaria isso se eu não tivesse naquelas condições. Eles fizeram de um jeito como se eu, depois de ter sido abandonada no altar, tivesse me divertindo ali com outros caras, amigos daquele que me abandonou no altar. Mas não foi bem assim. Muitos vão falar que eu sou uma velha safada que estava aproveitando de todos os negões. E eu me senti uma velha desejada naquele momento de tão perturbada que eu tava com tudo que tava rolando lá. Eu achei mesmo que me vingando do meu marido, depois eu me vinguei daquele que não quis ser meu marido e que eu ainda tava saindo por cima da carne seca. Mas na verdade rolou todo um lance psicológico para que eu aceitasse fazer aquilo. E porque também se eu não aceitasse, eu não teria saído de lá. E como depor sobre isso, como denunciar isso, se no momento eu agi como se tivesse tudo bem? Eu não sei. Eu ainda me sinto muito confusa sobre tudo o que aconteceu. Eu cheguei no Brasil me sentindo usada e sem dinheiro nenhum. E muitas vezes que eu vou contar essa história, as pessoas não entendem o que realmente aconteceu. E quer saber, nem eu sei o que realmente aconteceu. Povo, vamos lá.
Eu contei essa história desse modo confuso porque foi assim que eu recebi essa história. Tem momentos que a Mana fala que, com toda a braveza que ela tava lá por ter sido abandonada, ela resolveu se entregar para esses caras que foram os únicos que ajudaram ela na Nigéria e que por causa disso eles levaram ela até o aeroporto. Outros momentos ela fala que eles deixaram claro que queriam dinheiro e que só iam levar ela no aeroporto se ela fizesse isso. Eu acho importante trazer aqui, porque eu não sei até onde ela foi forçada ou ela não foi forçada, mas fica muito claro que ela não teria outra saída lá. Essa parte desse pastor, ela não tem conhecimento disso. Eu fui pesquisar sobre o nome do pastor, que ela falou que o cara disse que seguia, que gostava. E calhou, porque assim, gente, quando eu recebo uma história aqui no canal, eu busco na internet se já tem algum tipo de notícia sobre ou alguma coisa que se aproxime disso no país, para eu colocar como informação no vídeo também, para vocês também já ficarem ligadas, né? A partir de estar conversando com alguém online, de repente o cara solta uma dessa, pá, você já conecta. Gente, acho que vocês vão escutar, acho que tá chovendo, não vou deixar de parar de contar, porque, enfim, tem pouco tempo pra editar e colocar pra vocês. Então, o que acontece, gente, essa parte que ela explica aí, né, do pastor, no vídeo, isso eu peguei na internet. Então, não é uma informação da depoente. E eu coloquei aqui no vídeo pra vocês terem como informação, porque bate com o que o cara contou pra ela na história. Então, eu costumo fazer isso nos vídeos que eu roteirizo. Além da história da depoente, eu coloco na fala da depoente informações que eu pesquisei, tá? Eu vou deixar aqui no comentário fixado. Nesse caso, eu achei no site da BBC, eu sempre acho muita coisa lá, sobre esse pastor que fez isso lá na Nigéria e fez com estrangeiras, com mulheres que eram atraídas para ir até lá. E o grupo de discípulos dele é imenso, né? Isso foi descoberto agora em 2024, então imagine com quem que você pode estar conversando aí online, nesse caso lá da Nigéria. A chuva. Então eu sei que muitos de vocês assistem aí canais de True Crime, onde tem todos os dados, as datas, tudo direitinho. E aí vocês querem que tenha isso aqui também, mas não vai ter, gente, porque o objetivo é o alerta sobre aquilo que você pode encontrar em outro país com um estrangeiro. Isso sim fica muito claro no vídeo, mas às vezes quando elas me mandam um depoimento, elas não conseguem ser claras, elas têm medo da onde pode chegar, do que pode acessar, então fica esse vazio. Não tem muito o que eu fazer. Esse é o máximo que eu consigo na roteirização. Eu espero que vocês entendam, porque o que eu tô fazendo aqui pra vocês é sempre um alerta de coração, pra que nós mulheres possamos entender sobre o quanto de coisa absurda pode acontecer e existe por aí. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.